Dia a todos. O meu nome é Matheus. Eu estou junto com meu colega Vitor e junto com meu colega Gabriel. Estamos aqui para falar sobre o livro O Demônio Familiar, aqui no nosso canal Soco na Cara do Canguru. E manda a ficha, Gabriel. Tá, a gente vai começar falando dos personagens do livro. Tem a Carlotinha, ela é a irmã do meio, ela é a irmã do Eduardo e do Jorge. E ela tem 17 anos, é amiga da Henriqueta, que é a vizinha deles. Ela é pobre, né? Coitada. Ela Pobre. dizem que ela é bonita, né, no livro. E ela tem 18 anos. É vizinha deles, né? E ela quer casar com o Eduardo. Quer casar com o Eduardo. E o Eduardo quer casar com ela, né? O Eduardo, ele já é o mais velho. Ele é recém-formado em medicina. Tem 29 anos. E ele é o, tipo, o dono da casa, assim. O mais velho e tal. E o irmão mais novo é o Jorge. Que, sabe, ele é o Jorge. Ele é o mais novo, é isso. A mãe deles é a Dona Maria, que ela é a dona da casa, né? Tá no nome dela. Ela tem 47 anos. E é isso, né? O marido dela não se sabe. O pai deles não se sabe o que houve com ele. Não é mencionado. É, não é mencionado. É isso. O vizinho da família, né? Pai da Henriqueta é o Vasconcelos. Ele tem 56 anos. E não sei se tem muito pra falar dele. Ele é o vizinho. É isso. Bom, o livro ele é contado como uma peça e ele tem 4 atos. E a ação transcorre no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. A trama gira em torno da família da viúva da Dona Maria e seu filho mais velho, Eduardo, que ele é um médico recém-formado. Ele assume a posição de líder da família, auxiliando na condução dos destinos da irmã Carlotinha, que é a moça caçadora que mantém um discreto namoro com Alfredo, que é um amigo do irmão e do caçula Jorge. Eduardo tem um escravo particular e que é um moleque que ele tem 14 anos, que é o Pedro, que ele tem pouco interesse no trabalho doméstico e que não perdia nenhuma oportunidade de passear pela cidade urbanizava, que se urbanizava. O grande amor de Eduardo é Henriqueta, a amiga de Carlotinha, que também ama o rapaz. No entanto, a união é impedida pelo projeto de casamento da moça com Azevedo, moço rico recém-chegado de Paris, ao qual ela se submetia para auxiliar seu pai Vasconcelos a saldar algumas dívidas. Segue a ficha, Vitor. Pois é. Ainda sobre isso daí, eu vou dar um contexto a mais sobre o Pedro, né? O Pedro, como o Matheus já disse ali, o Gabriel também, ele é o escravo da família, ele é o escravo particular do Eduardo, e na trama ele assume um papel muito importante, porque é meio que ele quem faz ter essa história. Porque o Eduardo, o Eduardo não conseguir ficar com a Henriqueta e ela acabar indo ficar com o Azevedo é consequência das travessuras do Pedro. Porque o Eduardo escrevia poemas para Henriqueta, mas ele também escrevia poemas para uma outra personagem que não aparece na história, que é uma vizinha velha, feia, mas ela é endinheirada. O Eduardo ele mandava poemas de mal dizer para essa velha, e para Henriqueta ele mandava uns poemas bem bonitos. Só que ele pedia para o Pedro entregar esses poemas. E o Pedro ele entregou ao contrário. E o Pedro ele entregou os poemas bonitos para a velha e os feios para a Henriqueta. Por quê? Porque daí então o Eduardo ia ficar endinheirado, mesmo ele sendo médico, ele não era um médico rico, né? Pelo contexto do Brasil na época. Mas daí, se ele se casasse com aquela velha, ele ia ficar rico. E daí, se ele ficasse rico, ele ia ter dinheiro para comprar uma carruagem.
Não, a carruagem não, perdão, uma carruagem. E daí, então, o Pedro ia poder se tornar cocheiro. E essa é a principal ambição dele na história. Para desfilar nas ruas, né, do Rio, mais especificamente que ele queria. Tá. Passo a palavra pro Gabriel agora. Tá, ó. Nesse negócio aí do Pedro, de ficar entregando as cartas, trocando elas, coisa e tal, o Eduardo descobre, né? Porque tem que ter a reviravolta e não sei o que. Ele descobre, ele começa a ameaçar de vender o Pedro, pra, né, pra ele parar com isso, porque ele ficou irritado com isso, tudo mais. Então o Pedro ele fica tipo implorando, pede assim para que ele não faça isso, que ele vai se comportar, não vai mais repetir aquilo e ele vai resolver tudo, assim, tipo, tudo que veio da ideia da Henriqueta de que o cara não gostava muito dela, ele vai resolver de algum jeito. Então, né, quando ele começa a criar assim os planos dele pra reverter a situação, inventando coisa a respeito da Henriqueta pra fazer o Azevedo desistir do casamento. O Eduardo, ele também ele ele se movimenta pra romper a obrigação do casamento da Henriqueta com o Azevedo, pra, sei lá, desfazer o trato que eles têm ali. E é isso. Posso eu prosseguir? É isso daí. Pode. Tá, muito obrigado, gente. Então, nessa parte do livro, o Pedro ele vai lá e ele vai falar também com a Carlotinha, né, irmã do Eduardo, sobre o que aconteceu. E o Pedro ele fala uma frase muito impactante, que é assim, ó. Vou ler para vocês. Pedro fez história de negro. Foi essa simples frase aí, eu peguei aqui um recorte dela, demonstra muito bem o contexto da época, né? Que era comum esse tipo de coisa, era muito comum tu associar o negro a uma coisa negativa, ainda mais o negro escravizado. Mas enfim, voltando mais ao tópico do livro, procurando deixar a Henriqueta, né, disponível de volta pro Eduardo, né, desfazer toda a loucurada que o Pedro fez, né, ele tenta aproximar o Pedro não, perdão, ele tenta aproximar o Azevedo da Carlotinha daí. E daí ele vai lá, de novo, ele vai lá e ele faz ele vai lá, ele pega umas cartas da Carlotinha e envia pro Azevedo. Só que a Carlotinha estava escrevendo para uma outra pessoa, o Alfredo. O Alfredo, que é um interesse romântico da Carlotinha. O Alfredo e o Azevedo, eles têm um nome semelhante, mas eles são opostos. Eles são opostos porque enquanto o Azevedo, durante a história, ele é um cara que está indo se casar com a Henriqueta. Ele estava indo primeiro se casar com a Henriqueta por status, por ter uma mulher bonita. O Alfredo, ele queria ficar com a Carlotinha para poder, enfim, viver um amor realmente, porque ele gosta dela e ela gosta dele. E aí, então, mas o Pedro, de novo, ele tá tentando aproximar o Azevedo da Carlotinha, pra daí ela ficar rica, comprar o Pedro, e daí depois fazer ele virar ali meio que o motorista da carruagem, né? Aí então ele vai lá, ele provoca um mal entendido entre o Alfredo e a Carlotinha, né? O Alfredo ele fica bem mal com ela, assim, ele para de ver ela. O Eduardo ele descobre tudo que o Piá fez e ele vai esclarecer tudo para os envolvidos ali, para os familiares. Agora é onde chega o clímax da história, né? O final, e a gente não pode contar ele. Mas eu gostaria de, alguém aqui gostaria de explicar mais o contexto da época, assim, para trazer uma emoção? Bom, o contexto da época, como o Vitor seguiu assim, comentou, é que vivia um período mais de discussão em torno da escravização, a propaganda abolicionista crescia. Então, tipo, já
nessa época já tinha aquela ideia de abolir, de acabar com a escravidão. E esse livro justamente ele traz uma ideia em que o escravo, ele quem diria, ele é um ser pensante. Então o escravo ele é um personagem que é o núcleo dessa história, onde ele que faz as travessias, então mostra o quanto que ele pensa e ele age assim pelos seus próprios interesses, mostrando assim que ele é uma pessoa, assim como todas as outras, né? Um contexto dando uma voz ao escravo como escravo, né? Então, uma coisa que o José de Alencar queria fazer, um pensamento mais abolicionista, né? Que nessa época crescia, e, e como eles propunham o fim imediato, defendendo a eliminação da escravatura. Isso daí gerou muitas revoltas na época, e teve muitas pessoas que criticavam ainda o livro por ele não, por falar que na verdade ele não era uma crítica um livro que defendia o abolicionismo da escravatura, e sim que ajudava a manter a escravidão por causa do jeito que termina o livro, que eu não posso falar, que talvez eu fale em aula. E é isso, né? Sobre o autor, ele foi um escritor do romantismo, que ele teve uma longa carreira dedicada ao teatro, né? Por isso que ele escreveu o livro. Ele usou muito de pedagogia social, embora o principal tema de suas peças fosse a liberdade. O autor não se mostrou tão complacente quanto ao assunto, que era a abolição escravocrata. Convicto, ele fez de muitas suas obras um veículo de propaganda de suas ideias, como o Demônio Familiar. Acho que é isso. Então, esse é o fim. Terminamos aqui. E obrigado por assistir. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Vou nem desligar o microfone. Foi um bom.